Boa noite, internauta. Estamos começando mais uma entrevista, dessa vez com João Alexandre. Ele que é técnico em Química e vai contar um pouco para nós sobre seu ofício. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Como foi sua trajetória até chegar na sua profissão? Bem, eu estava saindo agora da escola comum, né? E decidi entrar na escola técnica. E fiz um vestibular naquela época para entrar na escola técnica Agamenon Magalhães, que é TEPAM. E lá eu fiz 4 anos do curso de técnico industrial. E a partir daí eu comecei minha trajetória profissional. Já ainda estudando, já fui estagiar e no estágio eu já fui efetivado para ser técnico em laboratório na época. Quais foram os seus maiores percalços quando o senhor ainda era estagiário? Bem, na época que eu era estagiário é muito interessante porque você está aprendendo tudo, desde o comportamento, como lidar com os amigos, com os companheiros de trabalho, até as atividades normais. Mas é tudo um aprendizado, a cada dia que você aprende com todos. Então você tem que ficar buscando sempre conhecimento no estágio. E a empresa que eu tive foi muito legal, as pessoas foram muito legais comigo e compreensivas para me ensinarem a ser o profissional que eu sou hoje. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou como profissional? Lidar com pessoas sempre é um pouco difícil, então você tem que entender o temperamento das pessoas, não é só o conhecimento técnico não, você tem que lidar também com metas, então essa coisa do dia a dia, de entregar resultado, de ter horário, ter prazo, lidar com pessoas diferentes, isso foi um desafio grande, mas com o tempo você vai aprendendo e vai desenvolvendo o trabalho. O que faz grande parte das pessoas se afastarem ou se aproximarem dessa profissão? Bom, a profissão técnico em Química, principalmente na minha época, era uma profissão, não era muito abrangente, né? Então tinha um mercado de trabalho muito amplo, de vários segmentos, porque a Química ela atua em diversas áreas, né? Vários segmentos, tem química farmacêutica, química automotiva, petróleo, alimentos. Então tem uma infinidade. Então isso aproximava muito as pessoas na minha época. O que afastava realmente era o estudo, né? Tinha que estudar muito, né? Tem que ser muito disciplinado, porque você lidar com resultados, às vezes para dar a produção correta. Então muita gente às vezes não se adaptava por estar na bancada analisando o produto e ter que entregar resultados bem assertivos, né, nas suas análises. Mas hoje em dia o que afasta alguém que já é profissional nessa área? O que afasta porque hoje em dia acontece que a nossa profissão está mais banalizada, né? Então terminou tendo muitos cursos paralelos que não são de alta performance e o mercado de trabalho não está mais valorizado, então o nosso piso salarial também não é alto, não é reconhecido, então não ficou muito vantajoso hoje terminar a fazer química, se estudar tanto para fazer química, infelizmente, né? Então isso impacta muito e afasta muitas pessoas a não valorização da profissão. Quais são as características que um técnico em Química deve ter, na sua análise? Ele tem que ser bem responsável com os resultados. Ele não pode pular etapas, ele tem que obedecer às análises, ele não pode chutar, digamos, o resultado. Ele tem que realmente ser muito fiel ao que ele está analisando e dar a resposta certa. Você recomendaria a alguém mais jovem a seguir essa carreira profissional nesse ramo? Como eu te falei, não está muito valorizado nessa época, então tem a paixão de gostar de química, né, que você pode também fazer,
mas a valorização no mercado não é a mesma. Então, infelizmente, hoje eu não atuo diretamente no laboratório, eu atuo em outro segmento, que é uma área parecida mas não é mais bancada. Mas estar na bancada hoje é muito difícil, então eu recomendaria rever a tua posição, a não ser que fosse paixão realmente pela química. Na sua concepção, quais são os principais benefícios em ser técnico em química? Bom, a profissão antigamente era mais reconhecido, né? Então a gente tinha uma rotina, não é muito operacional, né? Não é muito braçal, então é mais analítico mesmo, né? Então você não lidar com o intemperismo de algumas profissões, né? Que termina prejudicando sua saúde. E como eu te falei, naquela época o mercado estava bem mais aberto do que hoje. Qual é o segredo para conseguir estabilidade no mercado de trabalho hoje em dia? É ser profissional, João. É ser honesto, se qualificar sempre, né? Ter uma flexibilidade de adaptação no emprego. Né? Você pode mudar de acordo com o grupo, no mesmo grupo ou em outra companhia. Você tem que ter um perfil de adaptações, né? E realmente se aperfeiçoar constantemente, para que você tenha uma performance diferenciada, né? Enfim, por hoje é só. Gostaria mais uma vez de agradecer a João por aceitar o convite para essa entrevista. Foi um grande prazer entrevistar você, João. Prazer foi meu. Boa noite. Até mais. Bye, bye. Olá, meu nome é Arthur Barbosa e nessa entrevista, seguindo agora com o curso de Direito, nesse vídeo com a minha mãe, Charlene Barbosa, vou fazer alguma entrevista com algumas perguntas para ela, que está cursando a faculdade de Direito. Iniciando a primeira pergunta, do que se trata basicamente o direito para você? Boa noite. É direcionado a interesses impostos pela sociedade, para poder ajudar a sociedade de uma melhor forma. Agora, em relação ao perfil, que tipo de pessoa você acha que é mais adequada para exercer o direito? Eu acho que uma pessoa com boa oratória, porque o direito ele precisa de uma boa oratória. Agora, em relação às dificuldades, qual a maior dificuldade que você acha que uma pessoa que exerce o direito ela pode encontrar no seu caminho? Primeiro é passar no vestibular, porque é uma área muito concorrida e uma das maiores do país. Mas com muito estudo a gente chega lá. E muita leitura, porque o direito precisa ler muito. Seguindo agora com a média salarial, você acha que o salário médio que os exercitores do direito recebem, você acha esse salário adequado para a área? Depende da área que escolher, sim. Dependendo da área, porque é muito abrangente o direito. Indo agora para a quinta pergunta, o que você acha que faz as pessoas se interessarem em cursar o direito? Pelo menos no meu caso, pela igualdade mesmo. Temos tanto de direito que desconhecemos, que infelizmente também a nossa justiça era muito falha. Muitas vezes não entendemos o porquê. Eu sempre tive essa curiosidade quando eu comecei a fazer direito. Mas hoje eu entendo que nossa justiça é muito falha e nem sempre o que a gente aprende no direito significa que é o que aconteça lá de fato, infelizmente, e até nos deixa triste com relação a isso. Mas eu gosto da área do direito para poder lutar pelo nosso bem-estar, o bem-estar de outra pessoa e saber os nossos direitos e deveres que muitas vezes desconhecemos. Agora, para você, qual é a diferença entre direito e moral? A moral é um conjunto de regras costumeiras de determinados grupos ou nações.
Já o direito procura impor condutas de comportamento humano sob pena de sanção. Seguindo para a próxima pergunta. Qual é a visão de ética para o direito? Como a ética é vista pelo direito? O direito e a ética disciplinam as relações humanas por meio de normas que mudam de conformidade com o nível cultural de cada povo. Agora sim, para pôr um fim na nossa entrevista. Para você, o que basicamente influencia o direito? O direito vai se modificando à medida que vai se alterando a estrutura econômica da sociedade. E no total, essas 8 perguntas, a gente encerra a nossa entrevista com o Charlene Barbosa. Muito obrigado por ter participado dessa entrevista, mãe. Muito obrigado. Por nada e boa noite.